Oi, gente! Elda Paula, sou especialista emocional em nosso primeiro programa Conexão aqui na TV Santa Luzia. Esse programa é direcionado a você que quer sair da caixinha, que quer entrar em contato com o seu eu, com a sua verdade, com pessoas que querem prosseguir e um pouquinho além. E hoje o nosso primeiro tema será as emoções básicas. Guarda aí só um pouquinho. Pois bem, a nossa proposta aqui é trazer conhecimento autorreflexivo. E a gente vai começar esse nosso primeiro programa falando um pouquinho sobre as emoções básicas. Por quê? Na escola nós aprendemos física, química, geografia, um monte de matéria. Minha filha, por exemplo, tem 22 matérias, né? Mas nenhuma é autorreflexiva, nenhuma vai falar sobre as emoções. E hoje, vamos lá, nós somos contratados pelos nossos currículos e demitido por quê? Por questões de comportamento. Comportamento está ligado a emoções. E quando nós também nos relacionamos, estamos falando da área profissional, e que também quando nós nos relacionamos em pares, gente, você olha para uma pessoa, você se encanta com ela, com o currículo, CV dela, né? E conforme a caminhada, conforme o andar, os comportamentos tendem a romper, tendem a fragilizar as nossas relações. Então, esse aqui, nós queremos abrir esse programa agora com esse primeiro tema, as 4 emoções básicas. E quais são elas? Medo é uma primeira emoção, a tristeza, a raiva e a alegria. Eu quero começar pelo medo. O medo é ruim? Não! O medo não é ruim. O medo é legal. O medo é uma forma de proteção. Por exemplo, se nós não tivéssemos medo, se os jovens não tivéssemos medo, ou alguém não tivesse medo, o que ia fazer? Ia pular na frente de um carro. Porque não tem medo, não tem um padrão de consciência, não tem um temor ali. Pularia aqui de um andar, do terceiro, quarto ou quinto andar ou para cima. Por quê? Não teria medo. Então, o medo, ele é positivo, ele nos protege. Agora, quando o medo é ruim? Quando algo que não é real me trava. Por exemplo, o medo de falar em público. Muitas pessoas têm muito mais medo de morrer, de falar em público do que o medo da morte. Mas não é o medo de falar em público, é o que está atrás do medo de falar em público, que a maioria das vezes é o quê? Nível de julgamento. O fato de ser julgado. E isso causa, o nível quer ser aceito, então não quer ser julgado. Faz com que trava automaticamente. Então as pessoas não conseguem trabalhar ou passar a ideia daquilo que elas já conhecem. Por quê? Porque tem que ser aceito, tem que ser aprovado, tem. E aí faz com que ela seja obrigada a fazer isso. Isso trava o inconsciente automaticamente. Não é livre, não é solto, não é alegre, porque tem que ser divertido. A vida precisa ter essa diversão. Precisa, até às vezes, gente, ser meio ridículo, meio infantil, para que as coisas se tornem leves. Então entenda, qual é o tipo de medo? E eu gosto muito. Esses dias eu relacionei 10 medos. 10 medos que faziam muito sentido para mim. E comecei a olhar para eles. É legal um exercício desse. É autoconsciência. Pega ali, os 10 medos. O que me trava de alcançar aquilo que eu quero? Aí nós temos várias áreas da vida, né? Peguei uma área da vida, vamos chamar de área intelectual. Peguei uma área da minha vida e listei ali quais os 10 medos que eu tenho para desenvolver isso. E fui olhando. Esse medo, ele é real? Ele é verdadeiro? Ou ele é uma ideia? Ele é uma imaginação? Se ele é real, o que eu posso fazer para minimizar este medo? E outra, do que ele está me protegendo? Então são perguntas que você pode fazer para você em todas as áreas. Gente, tem pessoas que não se relacionam com um diferente. Por quê? Porque tem algum tipo de medo. Comece a investigar, a olhar para dentro de si, do que você está se protegendo. Lembra, o medo sempre é uma proteção. Talvez na infância isso fez muito sentido, né? Muito sentido.
E eu tenho uma ferramenta chamada Eneagrama que eu aplico nas pessoas e elas começam a compreender os motivos das suas ações. E entendem que o que trava ela, muitas vezes, gente, tá aqui, ó. Tá aqui. Naquilo que foi criado aqui como verdade. E vai travar a vida toda, se não tiver o poder de conscientização. Trazer a consciência para administrar. Então entenda, primeira coisa, o medo ele é funcional, o medo ele é bom, ele não é ruim, o medo ele precisa estar no meio, só que ele tem que prestar atenção se ele não está demasiado. Se ele está travando, se ele está impedindo, aí sim ele precisa ser administrado. Uma outra emoção, e aí através do medo desencadeia um bocado de outros, né? A ansiedade, a fadiga. Tô falando aqui de emoções básicas que todos nós temos, tá? Não tem é democrático. Isso aqui é extremamente democrático. Não tem classe social, não tem nível hierárquico, não tem grau de instrução. Todo ser humano tá coberto com possui esses 4 emoções básicas. Uma segunda emoção básica é a tristeza. E a tristeza, é interessante a gente observar que a tristeza, ela precisa existir? Lógico, porque o mundo de Peter Pan não existe, é fantasia. Então, precisamos passar por lutos, por períodos que são de reflexão, por períodos de perda. Então, quando um cachorrinho ou um animalzinho do seu filho, ele morrer, é preciso sim a criança perceber a ausência, perceber que o bichinho foi, que não vai voltar mais. Isso é muito importante. Sublimar isso é muito perigoso. Nós vivemos num mundo de realidade. Criar os nossos filhos numa bolha ou criar os nossos relacionamentos numa bolha é muito ruim isso. A verdade, ela precisa ser manifesta. E a verdade, conforme a Bíblia diz, né, que é um livro maravilhoso, um livro que é capaz de trazer os nossos comportamentos. Não sei se você é a favor ou contra a Bíblia, mas leia a Bíblia no sentido de pegar a orientação comportamental. Você vai ver como o seu poder de consciência vai expandir. A tristeza, ela faz parte. Só que um detalhe. A tristeza, ela tem data de vencimento. Beleza? Lógico que existe lutos profundos. Sair de um emprego, se tem muitos anos, é um luto profundo. As separações, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, existe um tempo de luto e é preciso viver isso. Quando não se vive o luto no momento que precisa viver, ele vai ser vivido em um outro momento com uma carga emocional maior. E isso é terrível. Sabe aqueles adolescentes que passaram pela adolescência sem perceber a adolescência? Aí quando ficam velhos, fica querendo fazer brincadeira de adolescente? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você não vive a emoção da tristeza, em um determinado momento, você vai vivenciá-la. Porque a vida, gente, ela é muito democrática. Se você não conseguir passar para o próximo nível, com certeza você vai ficar repetindo série. Sabe quando é reprovado? Vai ter que aprender, porque não aprendeu a lidar com a tristeza. Então fica o quê? Vai repetindo, só que em outras situações e cada vez mais fortes. Então, olha para você, olha para suas situações, quanto de tristeza tem na sua vida e quanto você percebeu. Foi atento a entender essas falas. A gente vai no cemitério e olha ali muitos sonhos, muitas situações que as pessoas foram deixadas ali. Será que naquele momento que elas foram deixadas ali, quem as deixou passou pelo luto? Passou sim pela tristeza de deixar alguém ali? É preciso viver isso. É necessário. E assim nos nossos comportamentos. Quando um amigo se vai, quando um relacionamento acaba, quando um emprego finaliza, é também um ciclo que se fecha. E quando eu não compreendo isso, eu fico tão amarrada a esse ciclo que eu não abro um outro ciclo. E aí é aquela sensação de estar patinando a vida inteira. Parece que está fadigado, as coisas não acontecem. Por quê? Não aprendemos a lidar com as emoções. E volto a dizer, isso não é ensinado. Hoje, graças a Deus, as escolas têm um pouquinho mais de compreensão quanto a essa fala, a perceber que a criança está chorando.
A criança está entristecida ou tendo algum tipo de emoção ali. Mas e nós, nós adultos aí, depois dos 30, 40 anos, nós não fomos ensinados. E a gente vê vários relacionamentos, várias situações onde a pessoa entra num coma profundo emocional porque não aprendeu a lidar com as emoções. Entende isso? Então, essas são as duas emoções básicas. E no próximo bloco, nós falaremos mais duas emoções básicas. Fica aí! Estou passando aqui para convidá-los para assistir o meu programa todas as segundas-feiras, à noite, com informações, entretenimento, cultura e muito mais. Vem comigo! TV Santa Luzia, o melhor é aqui! E eu quero convidar você para assistir o meu programa, que é o Canta Pra Gente, um programa que vai revelar vários talentos aqui no nosso município e em outros municípios também. Acompanhe a nossa programação. TV Santa Luzia, o melhor é aqui. De volta aqui ao nosso TV Santa Luzia e falando sobre as nossas emoções básicas no nosso primeiro programa chamado Conexão. Vamos nos conectar para quê? Para superar, ir avante, ir muito mais além. Next level. Pois bem, no primeiro bloco nós falamos sobre as duas emoções básicas, o medo e a tristeza. O medo como uma forma de proteção e a tristeza sendo necessária ser percebida. E agora eu quero falar sobre um terceiro item, uma terceira emoção básica chamada raiva. E a raiva é ótimo. Eu amo falar de raiva, porque a raiva, muitas vezes, a gente quando é criança, né, a primeira coisa que se faz com a criança quando ela está nervosa, engole, engole. Como se a raiva fosse algo inadequado. E é muito interessante a gente perceber que a raiva, ela enfurece, né? Ela traz um sangue automático, ou vai para as pernas, ou vai para os braços. A raiva, ela traz um movimento. Só que eu gosto de estudar o Eneagrama. E o Eneagrama nos ensina porque a raiva, em alguns dos perfis, ela pode ser explícita, né? São aquelas pessoas que são verdadeiros tratores, que passam em cima de todo mundo para conquistar o que quer. Tem pessoas que anulam a raiva, isto é, finge que nada acontece, pura cara de paisagem, mas ali tem uma raiva internalizada. E tem aquelas que realmente esconde a raiva. Os três fatores são ruins quando estão em polaridades, estão nos extremos, tá? Mas a raiva, ela apresenta dessas três formas. Uma forma de expressar, uma forma de neutralizar e uma forma de negar a raiva. Interessante isso, né? Que você olha para a pessoa e fala assim, nossa, é uma pessoa tão calma, e agora o que aconteceu com ela? Parece que explodiu. Por quê? É um estilo de personalidade onde a raiva ela é anulada. Ela aprendeu isso na infância, que não pode expressar. Então, é o perigo que a gente tem quando a criança está enraivecida, fazendo pirraça e tudo mais, você vai ali e repreende e não compreende. Entende a diferença? O compreender faz com que entenda os motivos que levaram aquela criança a ficar daquele jeito. Gente, vou te contar, adulto faz a mesma coisa. Ele dá pirraça, ele dá piti, ele fica emburrado, ele se anula, sai gritando com todo mundo. Ele também faz isso. Aí as pessoas também, como a gente não aprendeu a lidar com isso, você fala assim, cala a boca, fala. Ou então faz o outro extremo, né? Fala, você não fala nada. Não tenta compreender. Aí pronto, a briga tá armada, a treta tá formada, porque a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para si. Quais são as minhas motivações? Por que eu fico com raiva? Porque a raiva, eu lembro no episódio da minha irmã, foi muito legal. Nós éramos pequenas e na nossa casa são muitas mulheres, né? Nós somos 4 mulheres e tem meu irmãozinho.
E meu pai gosta de construir. E teve um dia que a gente estava quebrando uma parede lá com a marreta. E meu pai, a marreta virou na perna do meu pai, alguma coisa assim, ou no dedo do meu pai, e machucou e ficou doído. A minha outra irmã, ela ficou com tanta raiva da marreta, que ela pegou uma marreta e quebrou a parede inteira. Quebrou inteirinha. Isso fez com que a raiva que ela sentiu da marreta quebrasse a parede. A raiva tem um poder positivo. É a raiva que vai fazer você falar assim, chega, eu não aceito essa vida mais, chega, eu não aceito esse relacionamento mais, chega, desse jeito eu não aceito mais o padrão de comportamento que eu estou vivendo. Chega a obesidade, chega a miséria, chega a escassez. É a raiva que faz isso. E ela faz com que você potencialize para quê? Atrás de uma solução. Eu lembro de um episódio, eu não sei qual é o empreendedor, mas uma vez ele falou, uma situação bem difícil, estava muito frio e a mãe não tinha mais o que servir de comida. E ela serviu o cachorrinho da criança como comida. Porque lá nesse país comia-se cachorro. Eu acho que é na Rússia. Acho que é uma coisa da Segunda Guerra Mundial. E quando o menino percebeu que ele tinha comido o próprio amigo dele, ele vomitou aquilo tudo e falou que nunca mais, na vida, alguém perto dele ia passar fome. E ele foi... eu não lembro quem é o empreendedor, me fugiu a memória. Mas ele construiu, em cima daquela raiva, daquela indignação, algo extremamente potencial. Então, a raiva não é ruim, ela só precisa ter um canal legal. Ela precisa ter um viés, um caminho para ser potencializada de forma positiva. Todos nós temos raiva. Só que tem alguns tipos de personalidade, algumas pessoas, que isso é muito mais forte. O Enneagrama nos ajuda a entender muito sobre isso. E é muito legal. Quando eu compreendo a pessoa, eu entendo que se ela está nervosa, agitada ou anulada, eu começo a fazer perguntas para ela e não julgamentos. E o que nos ajuda nos nossos relacionamentos não são as orientações, são as perguntas, porque a gente vai entender os motivos. Faz sentido? E aqui, uma quarta emoção básica, que algumas escolas vão dividi-la em duas, tá? A escola que eu vim, ela fala de uma que é chamada de alegria. A alegria desencadeia o amor. Tem algumas escolas que colocam elas separadas, tá? A alegria e o amor. Eu vim da escola que coloca a alegria como a básica e o amor como coadjuvante. Porque é através da alegria que se desenvolve o amor. É através da alegria que se desenvolve as relações. E olha, você já percebeu que, por exemplo, se você está muito alegre, as pessoas às vezes tendem a te podar, porque a alegria pode constranger as pessoas. É terrível isso, né? Então, às vezes as pessoas expansivas, gente, eu sou muito expansiva, então às vezes eu chego num lugar, eu causo, eu falo alto, eu assovio alto, eu rio alto, então as pessoas até estranham e falam, que horror, que inconveniente, mas eu sou assim, eu sou alegre, e isso é minha identidade, eu aprendi a lidar com ela. Há muito tempo, eu me sentia vergonha de ficar alegre. Olha que coisa mais louca. Olha que coisa mais louca. E quer ver uma hora que a gente fica envergonhado de ficar alegre? Na hora dos parabéns. Todo mundo aqui faz aniversário, certo? Beleza? Na hora de cantar os parabéns, o que você faz? Você canta junto. Parabéns é pra quem? Pra você, né? Pra mim, pra você. Se o parabéns é pra você, por que você tá cantando parabéns pra você? Perceba. Receba essa alegria, receba esse momento de felicitação a você. Nós somos repreendidos. Olha que coisa mais louca. Até nos parabéns. Nós não podemos receber, porque fica parecendo que é vantajoso, é snob. Olha que absurdo. Quantos conceitos loucos a gente tem sobre os nossos comportamentos. Então, quando a criança está alegre, deixa ela expressar, sorria com ela. Você que é adulto, de vez em quando, cara, vai fazer aquilo que você gosta, vai ser ridículo, vai brincar de criança, vai ser infantil. Não o tempo todo, tá, gente? Que infantilidade não gera maturidade. Tem momentos. Mas a rigidez, a vida é muito pequena para nós apequená-la, né? A Cortella fala muito sobre isso. E a alegria, ela faz parte da vida.
Olha, são 4 emoções básicas negativas e uma emoção básica que é positiva. Olha o esforço que precisa para manter essas emoções básicas existentes, mas minimizadas. Então, a alegria, ela precisa ser potencializada no dia a dia. Então, tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você sente, perceba em você o quanto você está cultivando essa emoção. O quanto você cultiva e cultiva. Se você cultiva em você, automaticamente isso expande. Mas se isso não é expandido, faz um esforço, promova isso. É o que a gente chama de intenção, né? Eu quero ser alegre hoje, eu vou ser alegre hoje. Se coloca nesse posicionamento, aí vem automaticamente uns outros sentimentos, como a gratidão, né? A bondade, o poder olhar um para o outro com amor e afeição. Chaplin falava, eu tenho um quadrinho lá em casa, muito mais do que máquina, nós precisamos de afeição e doçura. Afeição e doçura, ela está automaticamente linkado à nossa alegria. Seja alegre. Gente, o seu corpo vai falar. É impossível você estar alegre com os ombros caídos. É impossível. Isso não existe. Cuide da sua fisiologia para que ela tenha altivez, ela seja uma figura expansiva. Tá, se você vem de uma genética ruim, tudo bem. 50% está comprometido. Eu entendo isso, né? A Ciência da Felicidade, que é um livro que nos traz esse poder de consciência, isso é pesquisa, gente. 50% da sua felicidade está ligada à sua genética. Olha que você olha para os seus pais e fala assim, Elda lascou. Então o que você pode fazer? Você pode ter atitudes intencionais. Isto é, selecione o que você ouve, o que você vê e o que você sente. Para promover o quê? A felicidade. Conheceu aí as 4 emoções básicas? Faça uso dela, faça gestão sobre elas. E se esse vídeo faz sentido para você, compartilhe. Um forte abraço.